O assunto atraso de salários no Grêmio criou mais uma vez uma grande luta de narrativas. O Inter está recebendo do patrocinador e o Grêmio não. O Inter mantém os salários em dia e o Grêmio não. Isso a gente já tinha escutado nas categorias de base também. Eu não vou aqui defender que o Grêmio não tenha problemas. Eu, por exemplo, acho que essa questão envolvendo os patrocinadores ou o patrocinador não foi bem administrado pelo Grêmio. Acho que o Inter, ao dizer que ao não comentar o assunto, age melhor que o Grêmio. Agora, daí a gente fazer qualquer relação sobre Grêmio e Inter nesse momento, não cabe. Vamos às categorias de base. Alguém discute a distância que Grêmio e Inter adquiriram nas categorias de base? Tá aí. Concorda, César? Não, é, Concorda, César? Foi bom eu ouvir para lembrar. cara, tu tinha que vir agora e dizer assim, não, eu não concordo. Tu lembra disso aí? Tu lembra do que eu disse? Não, isso foi de manhã. Mas eu acho importante falar... Por que eu falo na indústria das narrativas e é interessante e até eu estava vendo um vídeo do Vaguinha também nessa linha, né? Falando sobre isso. É fazer uma conta básica. É uma conta básica fazer isso. Eu não entendi por que o Grêmio, de alguma maneira, deixou vazar o atraso dos salários através de uma notícia de um atraso do patrocinador. Uhum. Por um motivo muito simples. É muito pouco valor para tu ter algum tipo de dificuldade de desencaixe. Nós estamos falando de estruturas que faturam 600 milhões, 550 milhões por ano. Que quando tu tem um desencaixe de 4 milhões, tu não pode determinar algum problema, né? Então, Até falei sobre isso rapidinho, César. Eu falei sobre isso no Sala. Mas a corda tá tão esticada assim que tu atrasa 4 milhões e... ou melhor, o patrocinador atrasa em 4 milhões... E aí tu não tem dinheiro pra pagar o salário. Existe, tá tão esticada a corda assim. Não pode, né, Vaguinho? Não pode, porque... Não tem o esquema da Libra também, que o Flamengo freou uma grana. Aí tu pode ter outras questões que são mais dinheiro. Agora, o que eu me refiro é que aí começa a narrativa. E essa que é a distância. Por exemplo, há 2 meses atrás o Inter estava desesperado por dinheiro, o D'Alessandro chorou, dizendo que precisava da ajuda e que tinha recacionado coisas. Agora... Não, mas é só um pouquinho. Não mistura. O choro do D'Alessandro não tem nada a ver com dinheiro, César. Eu sei que não, mas ele ali... Mas é só pra... Tu tá falando sobre dinheiro, daí tu chama o D'Alessandro pra dizer que o Inter tava desesperado por dinheiro. Não tem nada a ver o choro do D'Alessandro com dinheiro. Naquele dia, o D'Alessandro, no dia do choro do D'Alessandro, ele citou o acordo do Inter com os direitos de imagem. Sim ou não? Não, eu não lembro dele ter citado isso, mas o choro dele não foi por causa Quando disso, perguntaram, eu sei, eu tô dizendo que no dia do choro... Não, eu acho que o acordo dos direitos é na entrevista antes da demissão do Roger. Aquela do Grenal não é a mesma que ele entrevista. com o Roger, lembra? Não é a mesma entrevista. Então, me desculpa. Mas enfim, faz 3 semanas isso. A do choro foi semana passada, antes de Inter e Botafogo. O Grêmio agora... Depois de Inter e Corinthians, acho que foi. Entra na dificuldade, que eu fecho com Vaguinha. Pra mim... é uma cortina de fumaça absurda isso, porque é óbvio que é outra coisa, é óbvio que é muito mais, a corda não tá, e agora faltou 4 milhões e 100. Não é assim, então pra mim tá errado isso, narrativa mal feita, e a do Inter da mesma maneira, porque agora voltou aquela história de que o Inter... Isso tu cantou, né? Tu disse que ia acontecer. O Vaguinha disse assim, preparem-se, o Inter agora dentro de algum tempo vai aparecer com superávit, que as coisas estão ajustadas e arrumadas, que mudou tudo e que agora o Inter tem organização financeira. Tá, mas vamos focar no episódio. Onde é que tu quer chegar? Não, eu quero dizer que a gente está vivendo hoje, e é isso, a gente pegou um pouco descontextualizado, a gente está vivendo a indústria da narrativa. Não, isso eu concordo contigo, tá? A gente está vendo assim, ó, Vaguinha, surgiu um assunto, tá? Concordo contigo. Categoria de base. Não, tá tudo perfeito aqui, a gente usa meninos a gente usa mais do que o Grêmio. Aí, eu faço questão de dizer o seguinte... Essa narrativa é fraca do Inter. Mas existe, não? Não, mas aí compra quem quer essa narrativa. Eu sou colorado, mas é que tu não compra nenhuma dessas. Porque eu tô vendo as coisas. É que tu é experiente, tu não compra nenhuma narrativa. Vamos se atentar. Não pisa no Beira-Rio. Claro que a direção não te recebe. A direção os caras não
gosto muito de ti. Não, mas o que acontece, Vaguinho? A direção passa, o clube fica, eu vou com meu filho, vou com a minha mãe. Mas o que acontece? Eu transito no Mas tu sabe que existe, né? Aliás, eu fui convidado para tomar um café lá para conversar com um dos vice-presidentes. Não pude ir porque minha agenda não bateu semana passada, mas eu não tenho problema nenhum em conversar com eles. Agora, eles precisam entender que eu tô desse lado aqui, preciso criticar. Agora, vamos voltar ao tema dos salários, César. Eu já disse isso semana passada, passei a semana. Atrasou tanto do patrocinador master de Grêmio e Inter. E aí o patrocinador master atrasou só o pagamento do Grêmio? É um pouco estranho. Isso é muito estranho. Eles escolheram o Grêmio para atrasar. E o Inter tá em dia. O Inter disse que tá em dia. Só que eu não vi nem... Desculpa, César. Nesse episódio eu não vi nenhuma narrativa do Inter. O Inter só disse que... Não, aqui não tá atrasado. Os salários estão em dia. E o pagamento do patrocinador não tá atrasado. Qual é a narrativa aí? O que pode ter acontecido? Eu vou aqui criar um cenário agora, tá? O que pode ter acontecido? O Inter pode ter negociado esse dinheiro. O Inter pode ter pegado antecipado o dinheiro, foi lá num banco e disse assim, olha só, eu tenho isso aqui, vocês têm uma garantia aqui dessa grana que vai entrar, obviamente que pegou valor menor, né? Com juros e tal, pegou um valor menor, e vocês vão pegar esse valor a maior aqui na frente desse patrocínio. Tá feita amarraram as pontas e ok. De fato, se isso aconteceu, não tem atraso com o patrocinador. Agora, o Inter tá uma maravilha financeiramente falando? Não tá. Mas o que a gente viu na semana passada foi o Grêmio, que nunca tinha falado em problema financeiro, pelo menos nos últimos... Financeiro, sim. Não, mas a gente viu o Inter, a repercussão no Inter ser muito maior nos últimos anos, ou não? De Sim. problemas financeiros, de rombo financeiro, de dívida que vai chegar a 1 bilhão. E aí a gente viu na semana passada que o Grêmio se atrapalhou. O Grêmio tá atrapalhado. E aí concordo contigo, o Grêmio trabalhou muito mal esse episódio. Comunicou muito mal esse episódio, porque não pode. Então faltou 4 milhões numa folha que é 20 milhões? 20 milhões. Mais de 20. Não existe a folha do Grêmio, segundo a informação que eu tenho, Munari, é um pouquinho abaixo de 20. É 19 milhões e pouco, tá? Inter quer título de 2005. O Inter decidiu levar adiante, o Diogo Olivier trouxe essa informação também na sua coluna na semana passada, a briga para ser reconhecido ao lado do Corinthians como campeão brasileiro de 2005. A tentativa é mostrar para a CBF que não houve irregularidades na arbitragem de Edilson Pereira de Carvalho nos jogos anulados de Inter e de Corinthians naquela edição do Brasileirão. O que vocês acham, hein, Wagner? Correr atrás desse título? Bom, eu pensei muito sobre isso no final de semana, Jason, e eu quero fazer uma pergunta para ti. Boa, vamos lá. Eu fiz ontem para Alice essa pergunta. Pergunta. Tu já foi roubado? Furtado? Já. Te roubaram algum bem, uma mochila? Carro, abriram e levaram. Roubaram o teu carro. Tá. Se tu pudesse reaver o que foi roubado 20 anos depois, qual seria o teu sentimento? Eu pensei nisso, tá? Eu não vou responder por ti, mas eu pensei nisso. Eu acho que eu não teria o mesmo, porque poderia ter perdido algum tipo de valor ali. Mas eu gostaria de ver o que é meu de volta. Então, eu acho que mesmo com 20 anos de atraso, e a gente teve uma repercussão muito grande com o documentário que a Globo fez, né, da máfia do apito esse ano, dos 20 anos. Posso te colocar uma situação? Não acha que não vai se criar um desgaste muito grande fazer tudo isso? 20 anos depois, mesmo que tenha, dentro desse teu raciocínio, que tenha direito, que desgaste que o Inter vai criar a partir de agora? Como assim os desgastes? De tempo, de... Mas não é o Inter que vai fazer. Mas são torcedores do Internacional. O Inter tem que participar. São torcedores do Internacional que estão envolvidos, conselheiros que estão envolvidos nisso aí. E eu não vejo desgaste nenhum para o clube brigar por algo que foi tirado das nossas mãos.
Não vejo nenhum tipo de problema. Que Agora, fato, tu vai que perguntar diferença pra vai mim fazer? assim... Tu vai perguntar pra mim assim, tu vai ir pra Guete tomar cerveja e comemorar o título? Eu disse, não vou. Mas eu acho que a gente tem o direito de buscar. Tem o direito de buscar. eu concordo contigo, eu acho que esse teu raciocínio está correto, tá? Eu acho que tem que, se tu te sente ofendido, tu tem que buscar, não tem problema o tempo disso. Concordo. Lembrando que esse lance aí não entra, tá? Esse tipo de lance coisa aí as não pessoas entra. confundem. Esse Tá? é o problema da história. O que aconteceu na Não, história? é que esse lance aí é daqueles lances em que todo mundo coloca. Futebol, o juiz erra. Porque se for esse lance aí, o Grêmio vai brigar pelo título na mão do Yuri Alberto. Não Eu é sei, esse lance. por Ele isso. está recorrendo aos 11 Eu jogos. só que queria, aconteceu em só 2005? uma pergunta pro Vaguinha dentro do raciocínio que ele fez aqui, para não perder o gancho. Quem roubou? O STJD. O STJD. Sim. O foco é para efeito do negócio, o roubo foi feito pelo STJD. Oficialmente, quem anula os jogos é o STJD. Tá. Agora, a gente sabe o que tem por trás, né? Não, pela Que política é sim, mas eu política, pergunto assim. força política. Porque Mas o quando que tu que tem fala em algo roubado, obrigatoriamente tu parte de alguém que roubou. Para análise é o STJD. Oficialmente é. Oficialmente. Oficialmente é o STJD. Obviamente com a assinatura da CBF, né? Que é a entidade assim, máxima do futebol. O que aconteceu em 2005? Se descobriu que um árbitro, o Edilson Pereira de Carvalho, estava vendendo jogos para apostadores. Ele apitou Paulista, Libertadores, Brasileirão. Aí se vazou a matéria do Rizek lá na Folha, acho que era no Folha, no Lance, você não lembra mais. Isso. Veja. Veja. Isso aí. Vista Veja. Aí vazou a informação, se foi atrás, o Edilson confessou, o Edilson foi afastado. Aí se tinha 11 jogos do Brasileirão que o Edilson tinha apitado. Isso aconteceu em 2005. Sim. Aí o que o STJD decidiu? Uma decisão judicial. Voltamos ao que a gente falou semana passada aqui sobre arbitragem, sobre pena de jogador, sobre... Hoje e 2005 já era. Quem toma decisões judiciais no esporte no Brasil é o STJD. E o STJD decidiu que os 11 jogos que o Edilson tinha apitado teriam que ser eliminados, anulados e jogados novamente. Aconteceu que nesses 11 jogos tinha 2 derrotas do Corinthians, pro Santos e pro São Paulo. E tinha uma vitória do Inter pro Curitiba, em cima do Curitiba. Repetidos os jogos, o Inter ganhou do Curitiba de novo, ou seja, o Inter não ganhou nem perdeu ponto, mas não pôde ganhar ponto. E o Corinthians empatou uma e ganhou outra. E o Corinthians ganhou 4 pontos em cima de jogos que tinha perdido. E esses 4 pontos foram determinantes pro Corinthians ganhar o campeonato. Só que assim, tu vai anular, o que tu vai anular aí? Porque tem uma decisão judicial que fez jogar de novo os jogos. Então, os jogos foram jogados. Então, a informação que eu recebi no final de semana é de que, que está sendo feita uma auditoria para provar que esses ou os 11 jogos, ou nem todos os 11 jogos, ou os 2 jogos do Corinthians que não tiveram interferência da arbitragem. É isso? O Inter perde e eu acho... Isso é uma decisão da época. Mas pegando do ponto de vista do torcedor, nós temos que ser sensatos aqui. A sensação de derrota ali, de roubo, ela foi muito clara dentro do torcedor do Inter. A gente mora aqui e isso foi muito claro. Eu não sei mesmo se essa decisão ela mudaria, por exemplo, o rebaixamento. Não. É só o título. Tá? Se ela mudaria assim. Só o título e é compartilhado. Não tira o título do Corinthians. Por que eu coloco isso? Porque já teve na história. Mas não te preocupa que o Grêmio nesse ano aí não estava perto da. O Grêmio não estava perto da zona nesse ano. Na verdade, a minha ideia era falar sério, mas se a ideia é brincar, teve um ano que o Inter estava bem perto, que mudaram a regra para o Inter não cair. Mas não vamos entrar na discussão de mas fala. A discussão de quinta série. Não, 99 muda. Pegaram a metade dos série. clubes só. 99? Não lembra? Não É que lembro. dava pra mudar, né? Não, vamos entrar na quinta série, cara. A questão pra mim é o seguinte. Eu até acho que a decisão na época foi precipitada, tá? Eu acho que na época o que tinha que ter sido feito, tinha que ter continuado o campeonato, terminasse como terminasse, e ia se discutir com mais tempo o que ia se fazer com aqueles 11 jogos. Eu acho que o certo na época seria isso. Mas foi uma decisão já tomada pela justiça. É que se tu for interferir nisso, aí nós vamos voltar naquela situação que a gente tá falando ali do cartão, de anular o cartão. Aí daqui a pouco alguém que teve uma decisão lá atrás, a Portuguesa voltar e vamos discutir aquele rebaixamento de novo. O STJD tirou os pontos da Portuguesa, aí a Portuguesa quer voltar atrás disso, quer uma indenização, sei lá. A decisão já foi tomada pelo STJD, que é quem tem o direito sobre o campeonato de tomar decisão. Certo ou errado, a não ser que se descubra que o Sveiter, chega uma informação, o Sveiter fez isso para beneficiar o Corinthians. O Sveiter teve alguma vantagem para isso. A não ser que quem julgou
tem algum vício, alguma coisa irregular, ele era competente para isso no momento. O que o Edilson Pereira de Carvalho falou na época, por exemplo, logo depois de tudo vir pro ar? Que, por exemplo, Juventude e Figueirense era para ele ajudar o Juventude, né? Jogo no Jacone. Aí o Edmundo vai lá e acaba com o jogo. Ele não conseguiu. E ele não conseguiu. Me fala do jogo do Aliança Lima e Banfield na Libertadores. Por exemplo, anularam um jogo onde era para ele ter de fato a interferência com os áudios comprovados e tudo, e ele não conseguiu. Tá, mas também esse é o cara... Esse jogo foi Jason, mas esse aí é o cara que aceitou dinheiro pra mexer no jogo de futebol, não dá pra confiar nele. Será que é verdade isso? Tem os áudios, tem as conversas, tem as conversas. Não, mas será que no jogo ele não fez nada? Porque ele fala, por exemplo, tem um Aliança Lima e Banfield na Libertadores, que ele diz no documentário, isso. que foi o primeiro jogo que ele foi comprado, foi fazer o jogo na Argentina. E ele tinha que fazer o Banfield ganhar. E tem um pênalti claro pro Banfield, e ele disse que ele tava tão assustado que ele não dá o pênalti pro Banfield, claro, porque ele tinha medo de, por aquele pênalti ali, chegarem a descobrirem algo. E depois o Banfield ganha com um gol no último minuto. Mas assim, ele mesmo nesse lance aí, nesse jogo aí, tá viciado. Se ele não deu o pênalti pro Banfield, que ele tinha que ajudar, porque... sabendo que tinha que ajudar, ele teve medo de dar e ficar escancarado, esse jogo aí já tá viciado. Só pra fechar, Jason, essa é uma decisão que cabe exclusivamente à CBF, tá? Não passaria por um novo julgamento no STJD. Sim. Seria um reconhecimento da CBF. Eu vejo hoje, e isso é importante a gente referir, e não é uma análise tão definitiva, tá? Sobre jogador, mas o que eu vejo hoje para jogar no Grêmio, 2 meninos estão prontos, tá? O Luiz Eduardo, o zagueiro, pronto para jogar, pronto para estar no profissional, tanto é que ele treina no profissional. Ele é dos zagueiros que eu vi na base do Grêmio, um dos melhores. Esse sim, o Grêmio, curiosamente, né? Vocês que, Vaguinha e Munari também, que acompanham bastante futebol, o Grêmio não cria grandes zagueiros, né? O Grêmio não tem grandes histórias de zagueiros criados, né? O Grêmio tem lá Luiz Eduardo, Baidec, mas num outro tempo, né? E o Luiz Eduardo parece ser... Eu achei que o Juan seria, né? Sabe que no auge da formação de atacantes do meio-campistas do Grêmio, eu fiz uma matéria sobre isso pra 0 Hora. Conversei com o pessoal da base. O diagnóstico deles é exatamente esse. Que pra zagueiro a dificuldade é... Como é que entrou no time o garoto agora tá jogando... O Alisson. Não, o Alisson. 10 minutos num Grenal, 15 no outro jogo, vai entrando aos poucos. Zagueiro não existe isso. Boa tese. E aí tu acaba não dando tempo pra maturar. É muito boa tese. E o Luiz Eduardo tem tudo pra jogar. Tudo pra jogar. Forte, ambidestro, jogador com imposição. Ontem ele tava sobrando fisicamente, né? Jogou pelo lado esquerdo, né? Jogando ele que joga pelo lado direito preferencialmente, mas ele sobrando fisicamente. Já o outro é o Thiago, né? Camisa 8, o Thiago, camisa 8, é um jogador que... Quem é o que fez a jogada do 4º gol? O Thiago. O Thiaguinho, o estilo eu perguntei pra ele porque eu achei ele muito parecido com o Arthur. Bola. Achei ele muito parecido com o Arthur. Exatamente, é isso aí. Quem é que te inspira? E ele disse, Arthur, tá aqui no Grêmio. Ele até fala, né? Tá aqui agora, né? Tá aqui agora. Assim, ó, não tem mais desculpa pra falar, o Arthur pode jogar 70 minutos, sai o Arthur e aí o Grêmio perde a chance de ficar com a bola e tomar 20 finalizações em 10 minutos porque entrou o Camilo, acabou a desculpa. O jogo de ontem pressionou o Mano nesse aspecto, tá? Quem é que fez o gol de cabeça ali? Esse é o filho do Jackson. Do Jackson. Depois xingou. Gol de cabeça igual o Jackson. Foi substituído e cagou na cabeça do treinador. Brigou com o treinador. Brigou com o treinador. Foi substituído, o jogo tava 4-1, ficou brabo. Saiu 16 anos. E acho mais, tá? E aí é preciso também elogiar, tá? Time bem treinado, sabe? Bem treinado. Não conhece o treinador. Time bem treinadinho. Ele faz um esquema, Vaguinha. Acho que o Vaguinha até conhece o treinador. Conheço o Ruimar. Isso. Ele faz um esquema, o 10 do time. Esse menino vai fazer o gol aí. Dele. Jogador de 5 gols na temporada. E 15 no Sub-17. E 15 no Campeonato Brasileiro. Do campeonato. Vaguinha, ele joga com uma espécie de falso 9 e ele mexe bastante com esse menino. Ele joga todo o tempo tentando o pivô. É um jogador muito interessante. Acho que ainda não profissional, tá? Eu não colocaria ele agora. O Roger também é muito bom jogador. Muito bom também. Esse que meteu a bola. Olha o Thiago. Essa pisada aí é de quem joga bola. Não. E é diferente, ele pisa
e sai pelo outro lado. Ele nem joga a bola Não por é dentro. a pisada pra cá, Não, mas pisa. mais do que Olha, isso, ó. Vaguinha, Oi? o jogo todo passa por ele. Todo jogo passa por ele. Ele é o camisa 10, né? Isso. Embora Ele é o camisa 10 e o Borne poderia ser o 9, né? Se pensar dessa maneira. O Gabriel Mack, ele é muito talentoso, ele tem lampejos de um jogador talentoso, mas o Gabriel Mack fisicamente ele ainda está abaixo. Vai ter que evoluir um pouco fisicamente para fazer o enfrentamento com os profissionais. Agora, o Mano não tem cabimento. O Thiago tá jogando esse campeonato aí e entrar o Alex Santana. Não tem cabimento, me perdoe, Mano Menezes, mas não pode. Não pode. Ele vai precisar muito. O menino, o Jaques, o Luca, que é o filho do centroavante Rafael Jaques, o Luca, ele fez contra o Palmeiras e na primeira decisão ele fez 3 gols. Será que ele tem algum tipo de chance de ser jogador decisivo, Vaguinho? O sujeito faz 3 gols em 2 jogos decisivos. Mas era pra expulsão, hein, Zezinha? Eu acho que não, Vaguinho. Eu acho que não, tá? Cara, a gente acabou... Até vou mais longe, assim. Acho que o juiz errou na hora do lance, que ele não dá falta, tá? Ele não viu falta no lance. A gente tinha elogiado o jogo Grêmio e Palmeiras, que foi bom de ver, porque não tinha o VAR, aí com 5 minutos de jogo já vem essa porcaria. Deixa os guris jogar em paz, esse troço chato aí. Só atrapalha o jogo. Ele errou, tá? Ele errou. Até ontem teve pouca interferência do VAR, mas ele errou, Teve Vaguinho. o pênalti do Grêmio que ele deu e depois voltou. Mas ali o VAR salvou o juiz. Mas o juiz tem que acertar no campo. Não, mas tava. Mas o lance do campo, tá? É pênalti. Não, no campo tu tem que estar mais perto. Tá, mas eu sei, mas o lance do campo, quem tá vendo o jogo, pra todo mundo foi pênalti. E aí depois tu vê que o jogador toca na bola. Tá bem, isso aí tá bem. O que acontece, eu não teria expulsado, porque a intenção não era o último homem. O menino tenta ir na bola, o jogador do Grêmio antecipa. E é uma disputa de bola. Mas, enfim. É que esses caras que apitam no futebol brasileiro, eles não têm o mínimo entendimento do que é um jogo de futebol. Mas a informação que veio do Rio de Janeiro ontem dá conta do interesse do Flamengo no jogador. E é uma informação que eu estou trabalhando já desde semana passada, que a proposta que o Flamengo estaria disposto a fazer ao Inter poderia chegar a 15 milhões de euros, mas envolvendo a dívida que o Inter tem com o Flamengo pelo Thiago Maia e até a inclusão de algum jogador do elenco do Flamengo que não está sendo utilizado. O Flamengo estaria disposto e sinalizou isso à direção do Internacional, tá? O Inter estava esperando uma proposta oficial na sexta-feira, que não chegou, uma proposta do Flamengo. Mas o interesse existe e a gente sabe que esse é um momento que vai esquentar, né? Que vai esquentar. Ao mesmo tempo, o Inter entende que um bom valor pelo Vitão em dinheiro seria aí na casa dos 10 de euros, 10, 12 milhões de euros, tá? Eu acho meio fora de prazo, Vaguinho. O que é fora de prazo? Porque tá aí no mês de outubro. Mas é que isso. tá. O ano que vem o brasileiro começa em janeiro. O Flamengo tem que estar com o dia 5 de Quem janeiro. não tá fazendo isso é que tá errado, Cezinha. O Flamengo tá pensando lá na frente. O Flamengo tá pensando no Brasileirão que começa em janeiro. Tu tem que negociar antes. E vai vir a proposta. Nós temos que repensar que eu tenho é que o Flamengo quer realmente e vai apresentar uma proposta. Inicialmente o Flamengo queria o Flamengo quer, né, incluir o valor da dívida do Thiago Maia. Mas o Inter não gostaria de incluir esse valor aí para venda do Vitão. Pro Grêmio não dá mais tempo, porque a mudança de calendário foi agora. Mas o Inter, eu não sei se tem uma questão aí de estatuto, sei lá o quê, antecipar as eleições, querido. Esse negócio de fazer eleição em dezembro, para a nova diretoria assumir em dezembro e o Brasileirão começar em janeiro, já sai muito atrás. O Flamengo tá planejando o próximo ano, começa em janeiro o Brasileirão. A eleição do Inter é o ano que vem, né? Isso. O Grêmio esse ano não pode alterar a eleição dele. Mas o Inter que tem eleição ano que vem, é bom dar uma olhada, não é bom tu antecipar para setembro, para outubro ali, para conseguir planejar o teu ano. Tu vai sair muito atrás se tu tiver uma gestão começando um mês antes do início do Brasileirão. Mudou o calendário do futebol brasileiro. Como é que vai ser assim em 27 também? Porque tem Copa do Mundo Feminino e aí tu tem que liberar os estádios. Todos os anos vão jogar ser daqui. E depois tem Copa América, e depois tem Mundial de Clubes de novo. Todos os anos vão ser assim, Vaguinho. Não tem mais, que se tu olhar, todo o ciclo depois entra. Por exemplo, o Beira-Rio deve ser sede da Copa do Mundo. Vai ser sede, né?
Aí, se o Brasileirão não parar, o Inter vai ter que jogar sei lá, em Caxias, sei lá Mas onde. o Brasileirão vai parar. É, o porque calendário alguns indica clubes, por isso. exemplo, o Flamengo, que não quer perder ficar sem o Maracanã, já se manifestou. Mas inicialmente não é certo ainda. Mas já tem os clubes se mobilizando para isso. A saída do Vitão, esse ano, enquanto alguns colegas informavam que o Vitão sairia no início do ano, o Vitão vai sair na metade do ano, todas as informações que eu tinha que o Inter seguraria o Vitão. Agora a informação não segura mais, não tem como segurar o Vitão. Ele vai sair do Inter, tá? Ou ele vai para a Europa, ou ele vai jogar num clube brasileiro que tem mais recursos e que poderá oferecer uma proposta boa para o Inter. E aí entra tá? a questão da dívida que o Inter tem com o Flamengo, né? Tem que pagar. Não, o Inter vai ter que pagar. Em algum momento vai ter que pagar, mas não é com o Vitão. O Inter não quer com o Vitão. Eu até não entendo. O Inter quer receber do clube que não pagou sem pagar. Esse é o resumo do que tu tá falando. Não necessariamente do Flamengo. O Inter quer receber pela venda do Vitão. Tá? O Inter entende que o Vitão vale dinheiro. Sim. Mas eu te devo 10 mil. Aí eu vou comprar um carro teu, tu vai comprar um carro meu por 50. Eu vou dizer, não, tu me dá os 50 eu continuo te devendo 10 mil, não, em vez de tu pagar 40 e quitar a dívida. Tu faria o negócio? Não, é que eu acho o seguinte, tem que ver como é que é lá o CRND, lá a punição, como é que funciona, porque eu acho que tem um momento que se esgota, né, a cobrança via... A gente imagina que sim, né, Wagner? Via CBF, né? Tá, mas aí tem um ponto, a informação que tu traz, o valor do Vitão, é um ponto de debate aqui no nosso chat. Tem um dos recados que diz o seguinte, ó, o Mal Stertz. Os caras acham que o Vitão é Beckenbauer para pedir 15 milha. Não. E a Fernanda Guterres botou 10 milhões de euros e coloca uma risada. Eu fui pesquisar aqui, ó, o Léo Ortiz foi comprado pelo Flamengo junto ao Bragantino por 7 milhões de euros. E o Léo Ortiz já tinha passagem por seleção brasileira. Os 10 milhões de euros pelo Vitão. É que tem a idade, né? Futebol, O Léo não. Ortiz tinha 27 e o Vitão tem 25. Mas Eu acho que 10, futebol, 12 tá ok. Não, é que o futebol não é por 25, 27. É que o futebol nos últimos 3 anos ele inflacionou estupidamente. Né? Também. Também Ele tem inflacionou. Mas... Qualquer jogador hoje. O Inter comprou o Alan Rodrigues por 4 de dólar. Não, o Inter... A informação que eu tenho, Felipe, é que se chegar uma proposta de 10 milhões de euros, o Inter vende o Vitão, tá? 15 milhões de euros seria assim, tu considerando o valor de um jogador do Flamengo que não está sendo utilizado, que viria entrando no negócio com a dívida do Thiago Maia e mais dinheiro. Tá? Daí tu agrega valor ao jogador que veio, que talvez não valha isso, a dívida que o Inter não quer pagar, e aí mais um dinheiro. Aí se tu somar tudo, o cara lá no final diz assim, deu 15 milhões. Só que não entra no cofre do clube os 15 milhões. Teremos Alan Rodrigues, que tá com a delegação, mas deve começar no banco, tá? Tem outras novidades. O Alisson, lateral da base, relacionado pela primeira vez. E 4 jogadores estão no DM. Rocher, Ronaldo, Luiz Otávio e Richard. Quem que é o favorito hoje? Quero saber de vocês. Porque o Richard tá fora? Tá. Dá pra ganhar sem o Richard? Eu acho que a chance aumenta, né? A chance aumenta, né? Eu quero começar dizendo o seguinte, tá? É difícil, é o Mirassol, tem grande campanha. O Inter tem a obrigação de chegar lá e fazer um bom jogo, tá? Aliás, a obrigação mesmo tinha que ser o Inter ganhar o jogo. Tá, o Inter é o favorito, na tua visão? Não é o favorito, mas deveria ser, sempre, contra o Mirassol. Mas não é por uma circunstância de trabalho ruim, de um time que está em reformulação porque não vem de boa campanha, né? Os jogadores que estão muito abaixo não estão conseguindo jogar. Por conta disso, o Inter hoje não é favorito contra o Mirassol. Agora, pelo investimento feito, pela camisa, jamais o Inter pode entrar em campo contra o Mirassol e, meu Deus do céu, é o Mirassol. Não. Tem que chegar lá e jogar o jogo para ganhar o jogo do Mirassol. O Inter tem uma obrigação no jogo, que é fazer uma boa atuação. Isso é obrigação para esse time que vai entrar em campo. Tem aí Antony, um goleiro formado na base do Inter, que é talentoso. Pode não ser o melhor goleiro já formado na base do Internacional, mas é talentoso. Aí tu tem Vitão, zagueiro que o Flamengo quer. Mercado, zagueiro de Copa do Mundo. Faz tempo que não joga a Copa do Mundo, mas pela experiência que tem, todos sabem da qualidade que ele tem. Vitor Gabriel, promessa da base. Tá, Aguirre. Eu acho que o Aguirre é jogador para ser reserva do Inter, tá? Bruno Henrique e Thiago Maia, jogadores rodados.
Bernabei. Quanto a gente pagou pra ter o Bernabei aqui? Aí o ataque, Alan Patrick. E no ataque um pouco menos, que a gente tem realmente um problema com o Romero e Vitinho, mas é um time que, em termos de nome, é muito mais que o Mirassol. Ah, o trabalho do Mirassol é melhor? É muito melhor. O treinador lá tá muito bem, tudo, tem uma estrutura. Mas por que o Inter não tem um trabalho melhor? É isso que tem que ser questionado. Então o Inter hoje tem uma obrigação, com esses jogadores, de fazer um bom jogo sim e sair com um bom resultado. E aí? Sabe que eu acho que conceitualmente o Vaguinho tem toda a razão, tá? A gente se apequenou de uma maneira que não pode se apequenar. Hoje o trabalho do Inter só chega para jogar contra o Mirassol lá porque o trabalho do Inter foi incompetente nos últimos anos e especialmente agora nos últimos dias no trabalho que precisou ser trocado. É óbvio que o Vaguinho não está falando aqui do trabalho do Ramon Dias, que chegou ontem. Ele está se referindo ao tamanho do Inter em relação aos investimentos que o Inter faz. Ele está certo. Eu concordo e fecho com ele. A gente, nos últimos anos, começou a cair antes de jogar. Então chega lá e diz assim, vai jogar contra o fulano de tal. Ah, não, o trabalho é maravilhoso do fulano de tal. Mais Olha só a nossa enquete na live, 65% está votando no Mirassol. Agora, mais preocupante que isso, César, quando tinha essa situação, ó. É o Palmeiras lá, né? A gente já entra agora, meio que derrotado. Isso. Agora, contra o Mirassol tá assim, é loucura. É isso. O Grêmio perdeu 6 pontos contra o Mirassol. Tomou uma goleada lá e perdeu em casa. O que eu penso? O trabalho do Mirassol é bom? Sim, mérito do Mirassol. Mas o que eu gasto, eu sou obrigado a ganhar do Mirassol. Foi o jogo que demitiu o Quinteiros, né? E eu jogo com o Mano aqui. A incompetência não é do Quinteiros, é dos dois. Os dois perderam. Então, este processo, nós temos que mudar. Vamos discutir depois. Agora, antes do jogo, com esse elenco aí, com esses jogadores, não dá pra chegar lá e dizer assim, só um pouquinho, o lateral esquerdo, tu troca o Reinaldo pelo Bernabei? Não. E a gente vai começar a falar, tu troca o Alan Patrick pelo Gabriel? Não. Entendeu? Então calma aí. Outra coisa, 3 zagueiros mantém. Sim, e essa decisão ela é acertada. Esse aí é o time, tá, Cacau? Esse é o time que treinou antes da viagem, que fez o jogo treino contra o Gaúcho Passo Fundo. E eu acho que ali a gente pode discutir Romero e Gustavo Prado, tá? A gente pode discutir ali Eu acho que joga o Gustavo Prado, só pra deixar bem claro aqui. Vai jogar o Romero. Eu não tenho informação nenhuma, Vaguinha. É só teu achismo. Eu só achismo. Eu acho que joga o Gustavo Prado. Baseado nas vozes da tua cabeça. Não, é porque eu acho que o Inter tem que botar os guri pra jogar, porque tem que vender. Tá, entendi. Como é que não vai botar? Mas treinou na terça-feira Romero, tá? E aí o Munari pode me ajudar, porque entende mais de tática e posicionamento, mas a visão que eu tenho, que eu imagino, né, que vai pensar o Ramon Dias ele vai trazer o Romero para dentro e o Bernabei vai ter total liberdade para fazer jogada de fundo, né? Porque senão o Inter vai ficar muito fraco, né, ofensivamente. O Romero não tem característica de partir para cima, de fazer 1 contra 1. O Romero é um jogador de retenção de bola, de daqui a pouco um passe longo, né? Pegar essa bola na esquerda e tentar fazer um lançamento cruzado para o Vitinho entrar na cara do gol. É isso. Agora, 1 contra 1, partir para cima, como faz o Romero, como faz o Carboneiro, o Romero não consegue fazer, né? Ô, Munari, para tu completar aí, a provável do Mirassol é Alex Muralha, Daniel Borges, João Victor, James, Reinaldo, Neto Moura, Danielzinho, Gabriel e Guilherme Marques, Negueba e Carlos Eduardo. Não volta o Lucas Ramon, né, o lateral que é titular, que ficou fora contra o Fluminense por suspensão, mas ele tem também uma lesão, é um jogador importante no lado direito ali. E o Walter, né? Então aí que entra um ponto que, exatamente isso, eu acho que a ideia do Romero é exatamente o Inter ter um pouco mais controle de bola do que o jogo contra o Botafogo, o gol cedo, ele também favoreceu para isso, né, foi um jogo de muita transição. Esse é o gol que anularam que... Enfim. Mas enfim. Aí, eu acho que a ideia com o Romero é exatamente isso. Tu vai trazer o Romero pra dentro, em vez de o Romero atacar a profundidade, o Romero vem pra dentro construir com o Alan Patrick, e aí o Bernabei vai ser esse cara agudo que vai muitas vezes atacar a última linha. E tu passa a ter mais um jogador no meio. Eu acho que a ideia é ficar um pouco mais com a bola. E tem uma outra coisa que eu acho que também pesa pra escalação do Romero, porque não vai jogar o Walter, vai jogar o Muralha. E o Romero bate bem de fora da área. Isso é jogo pra chutar de onde aparecer, gente. Sim. O Muralha é horroroso no gol. Pra aproveitar o Muralha. O Muralha, pelo amor de Deus. Convocaram pra seleção. Quem for o Schengen ajuda quem for, o treinador que convocou o Muralha pra seleção brasileira também, né? Quem cada foi? uma. Quem lembra? Então, assim.
Não pode ter sido, né? Porque o Tite não é tão perfeito quanto tentam vender, né? Que o Tite só acerta. Tudo começa a partir do atraso de um patrocinador, de 4 milhões e 100 mil. Aí tudo se discute. Como assim o Grêmio não tem caixa para um episódio como esse? Eu fui atrás dessa informação para tentar entender. O Jeremias Werneck, nosso colega, nosso amigo, também foi. E se chega à seguinte ideia. Não foi só isso que determinou o desencaixe. Tem 4 milhões e 100 do patrocinador, uma insegurança absurda sobre a permanência ou não do patrocinador, uma grande insegurança. Inclusive, eu diria que a tendência é que não continue, que se parta para uma rescisão, até mesmo litigiosa. Tem grande chance disso acontecer. O Inter, que também é parte interessada, também se mostra preocupado com isso. Mesmo que o Inter não tenha esse desencaixe, porque fez a antecipação até o final do ano, também está preocupado com isso. Mas no que tange ao Grêmio, além desses valores, parte de um valor que o Grêmio receberia da Libra está retido na Justiça por uma ação do Flamengo, e o Grêmio não recebeu um valor definido pelo Botafogo para entrar esse ano da compra do Nathan Fernandes. E o Botafogo, inclusive, já está devendo 3 ou 4 parcelas desse valor, o que dá em torno de 20 milhões de reais, 19 milhões de reais que o Grêmio teve de desencaixe nesse mês, o que determinou aí o atraso de salários. A partir daí, se buscou soluções. A primeira, crédito bancário, se tinha a opção, e o Rigo, como grande gremista, definiu, não, eu ajusto, e aí o Rigo, então, fez esse empréstimo ao Grêmio, sem juros, sem correção monetária, como bem disse o Gabardo, para se devolver em cima disso. O fato é... Aqui, ou o custo que tem no futebol, e aí eu vou falar especialmente do Grêmio, Vaguinha fala do Inter depois, ou acordam ou vai explodir. Porque os negócios gigantescos do futebol, eles estão começando a ver que é um pouco castelo de papel, não está tendo tanto retorno assim para patrocinador. Vou fazer a seguinte pergunta para ti. Para ti não, mas por Vaguinho e por Munari, que estão mais próximos aqui. Tá. Últimos... Eu tô excluindo. É que pra ti, tu morava em Santa Catarina e a exigência, talvez a resposta tua não seja tão fidedigna. Não, me cagou aqui. Não, cagou na minha o Vasco, o Havaí fez ontem, ensaiado? Jogada ensaiada. Tu vai entender. Eu queria participar, tu vai entender. Cagou na minha cabeça. Nos últimos 10 anos, muitos patrocinadores passaram pela camisa do Grêmio e do Inter. Muitos patrocinadores. Fixação de marca. Me ajudem. Banrisul. Ninguém esquece que passou por Grêmio e Inter. Tramontina. Ninguém esquece que passou por Grêmio e Inter. Merchan de graça. Vamos lá. Unimed, não. É que é importante. Unimed, concordam? Sim. Ultimamente na camisa a marca Spam. Vamos lá. Um recado, hein? Essas marcas todas citadas podem estar com a gente Onde é que nós queremos chegar? Não, eu quero dizer que não adianta simplesmente tu imprimir o nome na camisa e achar que o negócio está garantido. A gente tem algo para rodar aí. Roda aí, Schenck. Eu tenho segurança no Antony, tá, Munari? Eu tenho segurança. Não, é melhor que o Muralha, sem dúvida nenhuma. Eu acho assim que não é um goleiro assim que é o goleiro que vai fazer a diferença, né? Quando ele teve sequência, ele foi seguro. Aí, Vaguinha, um beijo pra ti, boa recuperação. Mas pegaram. Pegamos. Eu sabia que ele é melhor que o Muralha, porque o Muralha é horroroso, né? Mas eu sempre critiquei o Antony. Mas ontem... O Muralha falhou também. Sim, falhou. Que o Inter não chutou, o Inter chutou uma bola, aí o Muralha falou uma vez. O Mirassol chutou 3. Olha o Goleiro, vai. O jogo do Inter ontem foi um jogo que evidencia algo que é fundamental no futebol. Sem jogador, tu não faz futebol. Por mais que tu queira fazer, tu não faz. Mas foi um absurdo esse gol ali, né? Não, tudo bem, tem as falhas do goleiro, mas tem uma defesa bonita dele também. O problema é que é muito jogador comum. Muito.
O Vitor Gabriel, que, é seleção, não tem 1 contra 1 com ninguém. Derrubam ele quando vão pro jogo. Entendeu? Os volantes estão cansados. Os dois. O Mercado é muito bom jogador, mas é um jogador que o outro preserva ele. Se tu abre um pouco o time e ele vai, também não consegue. E assim tu vai. O Vitinho tava no Bragantino do ano passado, que não caiu por detalhe. Por que é craque no Inter? Com base no quê? Esse erro a gente comete sempre, e eu digo a gente, eu, por exemplo, cometo sempre com o Grêmio. Eu sempre acho que os caras chegam aqui e jogam mais do que jogam. Olha essa jogada, gente. Olha essa jogada. Aí tu vai dizer, é culpa do goleiro? Tá, é culpa do goleiro. Mas e os outros? Tem 8. Henrique, tem 8 jogadores. Volta ali de novo. Uma facilidade Olha quantos caras tem dentro da área. Olha quantos caras tem dentro da área. Então o time inteiro dentro da área. Aí o cara dá 1, 2, 3, 4. Não, 5, é um passeio. 6, 7 passos e ninguém chegou. É um passeio. Presta atenção nisso, cara. Olha quantos jogadores tem. Isso aí não é treinador, não é nada. É jogar futebol, velho. Os caras não. Olha isso. O Aguirre fecha o cruzamento e confia que o goleiro não vai tomar o gol na trave. Cara, mas ali. Claro, não, mas só um pouquinho. O Aguirre qual é a jogada que o Reinaldo tem que fazer? Ele confia no Aguirre e o Aguirre confia no Antony. Não, mas não é isso. O Aguirre vem fechando o cruzamento. Mas quando ele chega aí. Desculpa, volta lá. Não, ali dava pra tirar a bola já. Só um pouquinho. Não tô dizendo que não foi falha do goleiro, porque foi, tá? Mas o Bruno Henrique me passa muito fácil. Pum. Parou aí, para aí. Tem que parar ali quando ele toca na bola no fundo do campo. Essa bola, tu já tem que estar na linha de passe dele. Aí, ó, para aí. Se ele joga, por exemplo, essa bola entre o Aguirre e o goleiro, firme, a bola bate alguém, é gol. Mas continua. Entendeu? Ali, tu não tem. Continua o vídeo. Ele vai tirar a última de passe lá quando ele entra na pequena área. Ó, o espaço pra mim, meu. Ele só deixou o espaço pro cara chutar no gol. É gol de qualquer jeito. Não. Se tu tem um goleiro de nível de Série A, esse goleiro... Ela não entra por ali. O meu goleiro do sábado, o Caco, tem 52 anos. O Caco encosta na trave, a bola não passa. Ela não entra por aí. E esse gol, por exemplo, esse gol não existe. Tá mal colocado. Esse gol, ele não sabe nem onde é que ele tá. Aí tem uma questão que é o seguinte, o Inter tem que... A gente tem o tópico sobre se o Ivan tem que jogar ou não. O Ivan tem que jogar domingo. Por quê? Porque esse goleiro não tem condição de jogar. Mas se o Ivan, que já teve convocado pelo Tite na seleção brasileira, que o Inter contratou para ser o reserva do Rocher para jogar durante o período da Copa América do ano passado. O Inter contrata o Ivan, porque em 2024 tinha Copa América e o Rocher fica 45 dias fora. Ele machuca no primeiro jogo. Ele já recuperou, ele machucou o ligamento cruzado 8 meses antes do mercado, que tem 38 anos e está jogando. Se ele não tem condição, nós temos que questionar a preparação de goleiro do Inter. Porque o Inter daí tem um goleiro que estava mal, o Rocher que é bom e estava mal. Tem um goleiro que é insuficiente e o terceiro não tá bem preparado, tem que trocar o preparador daí. Se o Ivan vai mal, aí tu frita 2 goleiros numa tacada só. O Antony... Mas tu acha que ele tem que fritar esse goleiro, ou melhor, ter que fritar... usa a desculpa de que ele vai ser... O jogo é no Beira-Rio, ele é... Já tô dando o discurso, vou oferecer o discurso aqui pra assessoria de imprensa do Inter passar pro Ramon Dias. O Antony é um jovem, ele é um patrimônio do clube, o jogo é no Beira-Rio, ele falhou no outro jogo, a torcida ia vaiar ele, nós preservamos, botamos o Ivan. Esse é o discurso aí, Ramon, pode usar domingo. Vocês vão decretar que o Antony é um goleiro insuficiente, que nunca vai prosperar no futebol por causa daquele jogo? Pra mim, esse jogo contra o Mirassol mostra que hoje ele não tá pronto pra ser titular. Mas jovem oscila. Vou dar um exemplo de um jovem que oscilou no Inter. O Léo Ortiz foi corrido daqui porque oscilava. Hoje é zagueiro de seleção, camisa 10 da zaga do Flamengo. Então, tem que ter calma. Eu concordo com o que tu tá falando, Tá, mas Rodrigo. aí tu iria, então... Não é condenar o jogador. Não é um jogo, não tem. O Sport, o Nacional, o Fluminense, tem várias falhas dele. E eu acho que ele é insuficiente pra Série A. Pegando o gancho do que disse o CCD, eu divido o jogador de futebol em 3 níveis. Tem o bom, tem o ruim, e tem aquele jogador mediano que num time encaixado ele vira bom e num time desajustado ele vira ruim. E me parece que o Inter, não é que o Inter tenha um time ruim, mas o Inter tem muitos jogadores dessa categoria do mediano que se o time estiver encaixado e ao lado de jogadores bons, eles vão crescer junto. É o que a gente viu contra o Botafogo. Perfeito. Só que ontem o time não estava encaixado e os medianos viraram insuficientes. Soma-se as falhas do Antony, o resultado foi a derrota por 3-1. Mas, ainda assim, é o início de trabalho da comissão do Ramon e do Emiliano Dias. Claro que se esperava mais depois de 10 dias de treino
Mas eu ainda acho que a comissão técnica atual tem crédito porque eles ainda estão conhecendo o grupo. Não tem nada a ver com a comissão técnica. Tem, isso. teve Não, mas 10 dias pra treinar. Ontem, né? Eles erraram ontem. Teve 10 dias pra treinar o bem, time. mas tu erra Pô, eles pontual. tiveram 10 Gente, dias. tá bem, tu erra pontual ali, mudou o time, por exemplo, botou o segundo tempo um time que não pode. Tá tudo bem. Agora, eu não vou botar na conta. É o terceiro treinador que bate em Porto Alegre aqui, esse grupo afunda. Vamos parar com isso. 21 mil torcedores, mais ou menos, né? É mais ou menos o que tinha previsto. Pra mim, muito pouco, tá? O público, mas é natural, né? O horário, Natural. né? Não é isso. É o campeonato que tá se jogando. Sim, mas o horário Né? também é bem crítico, né? O Pelo que campeonato que vocês tá se falam, sim. jogando, o campeonato que tá se jogando é o campeonato de não cair ou de buscar tentar sonhar com uma vaga de pré-libertadores. Esse é o campeonato que tá se jogando. E aí não tem como motivar. O Grêmio fez um jogo ontem, esses momentos aí que vocês estão vendo no vídeo, que são os primeiros momentos, 20, 25 minutos, de um time com... teve que sofrer. Sofreu defensivamente, sofreu no meio-campo. O São Paulo foi o dominador por 25 minutos, tá? Essa é a chance, olha o Edenilson marcando de longe. Vai criticar o Edenilson hoje. O Grêmio, olha que jogada. Olha a jogada essa movimentação do Pavon, aí depois a gente vai falar sobre o Pavon, que foi determinante a entrada dele. Que aí ele já entra e o time já evolui. A partir daí o Grêmio já evolui, a partir da entrada do Pavon. E aí o Grêmio faz uma partida muito sólida, muito segura e muito experiente, de jogadores que merecem muito aí a nossa consideração, porque jogam muito. O Arthur joga muito, o Marcos Rocha joga muito, o Noriega é uma belíssima amostragem e o centroavante, né? E o centroavante é goleador e ele foi decisivo no jogo. O Grêmio precisava ganhar, ganhou com um trabalho sólido e esse trabalho acabou sendo determinante para que o Grêmio tivesse tranquilidade, né? É importante isso nessa hora. A gente está vendo aí a tamanha dificuldade que os times estão tendo para fugir dessa zona. E eu acho que o Grêmio já não fala mais nesse assunto aí, acho que já terminou. Uma observação, tá? Sem tirar o mérito do Grêmio. Que time fraco do São Paulo. Eu saquei que eu achei do São Paulo. Um time sem força. Quando o Grêmio fez o primeiro gol, eu disse, acabou o jogo. São Paulo não vai fazer gol de jeito nenhum no Grêmio. Sabe o que São Paulo é um time que joga sem centroavante, joga com o Luciano como um falso 9, e ontem o Crespo abriu o Tapia de extrema pelo lado esquerdo, que eu acho até que é assim que ele joga mesmo, mas sem força, sem chegar, não tem meia, não tem articulação. Time fraco. Olha, ontem foi difícil de secar, hein? Eu preferi secar Grêmio e Ceará, Grêmio Sport, Grêmio e Mirassol do que Grêmio e São Paulo. O São Paulo virou uma coisinha, hein, gente? O que chama atenção para mim esse lance é o lance do pênalti. Chama atenção para mim. Pênalti? Olha o lance. Não, quero saber na tua opinião se foi pênalti. Para mim é pênalti. Pênalti. E o outro lance que teve? Foi pênalti? Aí a interpretação do coisa. Eu acho que não adianta muito. Me chama a atenção, por exemplo, que ele não deu no jogo, né? Ele não deu nenhum dos lances no jogo e tal. E aí ele foi chamado para isso aí, deu rápido. Até me chamou a atenção que foi muito rápido, né? O VAR, mas não adianta muito, né? Se a gente for olhar aquela história que a gente fala sempre, se a gente começar a olhar isso e tentar achar cabelo em ovo, tudo é errado, sabe? Tudo é... Olha o outro matando os contra-ataques. O Amuso fez o joguinho dele ali, foi bem. Essa bola foi muito boa do Amuso, uma pena não ter entrado. Logo depois... Ia ser um belo gol. Quem é que matou o contra-ataque? Não, é que depois o Kiki entrou. O Kiki mata os contra-ataques. Entendi. O São Paulo, sobre o São Paulo, Vaguinho, tu tem toda a razão. O São Paulo é uma equipe fria, né? Gelada, assim. Não tem nada? Ontem o Aí Crespo... entrou o Lucas, meu É isso Deus, aí. O veterano, Crespo destruiu... A entrada do Lucas destruiu o time no intervalo. Essa é a única chance do... E depois tem uma bola na trave no final. Bem no último lance. O Crespo, ontem ele começou o jogo muito bem. E aí, quando ele faz a troca no intervalo, que ele abre mão de um zagueiro, coloca o Lucas não tem a mínima condição de jogar. É por isso que o Lucas não vinha entrando, né? Que essa era uma discussão em São Paulo. Por que o Lucas não joga? Mas ele tá voltando de lesão, né? Mas ele tem um problema crônico no joelho que ele treina e sente dor. E ele não consegue treinar em alta intensidade. Por isso que ele joga pouco. Só que eles perderam todos os atacantes. Né? No tema que a gente vai falar sobre dinheiro, tem uma questão interessante sobre o Vinícius, porque o São Paulo tentou o Vinícius e aí não conseguia pagar. Mas esse é o tema para a parte de financeira.
A questão do Grêmio, assim, o jogo do Grêmio, então, o início do jogo foi difícil, exatamente por isso. Eu até conversava com o César durante o jogo, porque a gente falava, né, sobre a forma como o São Paulo marca. O São Paulo sempre marca individual, mas para ter uma sobra atrás, um jogador adversário acaba ficando livre. E o São Paulo escolheu que o jogador livre seria o Marcos Rocha. Então, como o Grêmio faz uma saída que fica com os 2 zagueiros mais o Marcos Rocha e libera o lateral esquerdo, o jeito que o São Paulo marcou, ele dava campo para o Marcos Rocha avançar. O que o São Paulo queria? Que o Marcos Rocha saísse do lugar, tivesse pouca opção de passe, para quando o São Paulo roubar, atacar as costas dele, o Tapia bem aberto, forçava o Noriega a abrir também, então gerava uma distância entre o Noriega e o Wagner Leonardo, e no começo do jogo são 3 chances que o São Paulo tem com o Tapia pela esquerda. Só que o Grêmio estava com uma dificuldade também de entendimento de jogo do Alisson. Porque o Alisson estava preso ao lado direito, marcado, e não conseguia gerar nenhuma vantagem para o Marcos Rocha. Quando entra o Pavon, óbvio que tem aí inteligência do Pavon e orientação do Mano, e o Pavon é um jogador que taticamente conhece muito mais futebol que o Alisson, o Pavon começa a fazer movimentos que geram dificuldade para a marcação do São Paulo. E aí Tanto que a gente vai ver ali, né? aquele lance que o Pavon quase faz o gol no chute de fora da área. É muito bem feito. Exatamente isso, ele sai da direita, vem para dentro e recebe o passe se a gente conseguir mostrar, é maravilhosa a movimentação que o Pavon faz. Depois, se eu não me engano, no lance do gol, no lance do gol, o Pavon tá pela esquerda, dá no Marcos Rocha e o Marcos Rocha lança pro Amuso. Então essa entrada do Pavon bagunçou a marcação que estava encaixada do São Paulo. Um dos melhores em campo Muito ontem. bem, entrou muito bem ontem, até tecnicamente. Para a Rádio Gaúcho, o melhor em campo, Exatamente. Até tecnicamente ele foi muito bem. Ele faz jogada. Olha aí, é o São Paulo atacando pela esquerda. Esse lance é perigosíssimo, que o Tapia acaba errando, né? Mas se ele acerta esse cruzamento e é uma jogada... de novo. Não, mas esse o Marcos Rocha tá, né? mas o lado esquerdo, forçando no Tapia. Esse era o caminho que o São Paulo estava causando dificuldade. Aí o Tapia também, ele... Não, Tapia, aí o lance, esquerdo. Esse lance ainda tem o Alisson em campo. Essa é uma jogada só do Marcos Rocha. O próximo lance é o lance do Pavon, de ataque do Grêmio. Que vai ter essa movimentação. E aí, no segundo tempo, eu acho que daí o Crespo ele erra na mudança, e aí ele dá ao Grêmio o que o Grêmio queria, que era o contra-ataque. São Paulo. Aí esse lance aí, ó. Olha o Pavon, movimentação do Pavon. Ó, olha o Marcos Rocha. Ele saiu da ponta e veio por dentro e recebeu o passe. Essa bola merecia ter entrado. Ia ser um belíssimo gol de pé esquerdo. O Alisson estava muito preso nessa marcação. A coordenação da jogada. Claro que aí já não tem o lateral esquerdo. O Wendel machucou, entrou o garoto ali na lateral que foi mal e tal, do São Paulo. Mas aí, no segundo tempo, quando o Crespo faz a troca, ele entra com o Lucas e vai para um 4-4-2 e começa a jogar muito por dentro. E aí o Grêmio recuou um pouco, o Grêmio conseguia roubar e contra-atacar. De propósito. O jogo teve para 3 ou 4-0. Vou começar aqui pelo gol. Tu acha que vai de Ivan ao invés de Antony? Não sei. Acho que não. Não sei se ele trocaria o goleiro neste momento. Eu, pelo menos, não tenho nenhuma informação. Ontem eu fiquei off total. Mas não tenho nenhuma informação de que vai sair o Antony. Não, isso ali era só um achismo. Tudo é só achismo. É? Bom, a zaga eu repetiria. Vitão, Mercado e Juninho. O Juninho tá de volta, né? Não, bota o Antony no lugar do Ivan. O Antony vai jogar? Não, é o achismo? Não, eu não sei. Eu não sei se ele vai tirar o treinador do Inter escalar o Antony merece perder o jogo. Bom. Aí, os 2 volantes. Eu tenho uma informação de que ele gosta mais do Alan Rodrigues como um terceiro homem, um cara mais pra frente. Não sei se ele abriria o meio-campo. É que não tem esse jogador nesse esquema, né? Não tem. Terceiro, não tem, são 2. Não tem. Mas tá bem. Eu acho que Thiago Maia e Alan Rodrigues. O Luiz Otávio não voltou, né? Ainda. Não tem informação. Não, mas acho que não vai jogar com o Luiz Otávio. Acho que daí o Thiago Solco... Não, o Luiz Otávio faz o Thiago. O Luiz Otávio bem, eu acho que ele joga. Mas daí sai o Thiago Maia. Hã? Mas daí sai o Thiago Maia. Não sei. A discussão do Inter. Não sei se o Alan Rodrigues tem condições pra como ganhar o jogo. Como ganhar o jogo de uma equipe que vai jogar fechado. Eu acho que ele tem que tirar um zagueiro e botar o Borré. Eu acho que o Borré joga também. Tem que ter centroavante no jogo que tu vai enfrentar um bloco baixo sem centroavante. Não tem espaço para Carboneiro e Vitinho nesse jogo. Não vai ter espaço. São caras que atacam espaço no jogo que não tem espaço. Informação de quarta-feira. Luiz Otávio segue em tratamento para lesão muscular na região posterior da coxa esquerda. Então não joga. Eu tenho se for com linha de 4, eu iria com o Bruno Gomes na lateral, tá? Pra tentar dar uma estancada ali, porque o Aguirre... dois zagueiros... Eu faria essa troca já também. Acho que o Bruno Gomes já tá bem, tá demonstrando que tem condições, já vai pro jogo. Já melhora o time. Esse centroavante, porque senão tu não vai fazer gol nos caras, que eu vou jogar todo fechadinho. No microfone.
Sim, mas aí ninguém te escuta. Eu sou backstage, entendeu? Eu tô aqui passando por Vaguinho as ideias. Pra que ele vença. Liga pro Ramon e dá a ideia. O Ramon Mas é bom que falar escala, no né? O microfone, Vaguinha. daí o torcedor também vai te escutar. Pro Ramon não adianta falar, tem que falar pro outro. Quem é o treinador do Inter é o outro. O Emiliano? O Emiliano. O Emiliano, então. O Munari coloca uma situação que eu não sei, tá? Ele é um treinador que não se apega a esquema, né? Tanto que no intervalo já mudou Ele tudo. pega e troca. Eu acho que é um risco assim, ó, enorme. O Juninho tem condição. Enorme. Eu não sei. Porque assim, se o Juninho tiver condição de jogar, Juninho volta. É. O Rodrigo Oliveira disse que sim. com Juninho e Vitão, eu acho que dá pra tu segurar o mercado pensando em ter mercado contra Bahia e Fluminense, que são jogos pra jogar com 3 zagueiros, tá? Porque se fosse só Vitão e aí Vitor Gabriel, o Vitor Gabriel é Não, duro, tá? Claito, que isso? Tira. Ô, José Deus, Henrique. cara. O jogo é Você seriado enlouquecer, brasileiro. cara. Pelo amor de Deus. Tá, daí Cleiton votaria quem, Sampaio. então? Cleiton Sampaio. Ô, Cheque. Cleiton Sampaio. Por favor. O homem tá doente. Disfarça. O homem tá Mas doente. disfarça, Che. O homem tá doente, Shen. Tu não brinca, Shen. Até tem que ver a Não é situação dia de brincadeira. Até tem que ver a situação do Vitão, né? Porque O Vitão teve um desconforto, né? olha, se ele jogar com daí não joga Bruno Gomes, né? Vai jogar o Agui. Acho que na se for lateral. 3 zagueiros, joga o Agui. Se for 2 zagueiros. Não, se for 2 zagueiros. Eu jogaria com o Bruno na lateral. Tu acha? Não, eu jogaria com o Bruno na lateral por se jogar Tá, com 2. vocês acham que ele muda de esquema? Eu acho que ele vai jogar com o Borré sem um dos zagueiros. Olha, o Inter com 2 zagueiros e 2 laterais que não marcam nem Por isso que eu consulta. botaria o Bruno Gomes na lateral. Olha, é jogo de altíssimo risco. Ah, mas é o Sport, é o pior time do campeonato. É jogo de alto risco. Tá, e que lições que o Inter tira da derrota pro Mirassol? Porque tu não tava aqui ontem, a gente quer saber a tua opinião. Ouvimos ontem. Que lições que tira? Dessa derrota que foi do jogo, que foi Não, de lição. não ter jogado, né? Lição é só pro ano que vem, Cacau. Fica alguma coisa porque o Inter tem que trocar, tem que reformular completamente esse elenco. Se eu fosse presidente do Inter, já demitiria todo o departamento de futebol para pensar numa política diferente para a próxima temporada. Agora, nós temos que ganhar 4 jogos dentro do Beira-Rio e deu, Cacau. Ganha 4 jogos aí, bota a escala quem quiser. Contenção de despesas. Não, como assim contenção Não, disso? contenção ali, vai ter que só pontuar, fazer o mínimo e viver o resto do campeonato. Não, a gente olhando para a tabela de classificação, tá? Eu olhei, de danos, eu não olhei, é de despesas, ó a minha cabeça. tá bem? redução de danos. Ah, Eu peguei a tabela de classificação hoje, se a gente olhar a tabela de classificação e ver o Inter com o que gasta na 15ª colocação do campeonato, cara. Isso aí olha o que vocês estão fazendo com o Inter. Normalmente um dirigente político, quando entra no clube, e tem dirigente político que entrou no clube e hoje recebe, né? Se tornou executivo. Mas enfim, o dirigente ele entra e diz que vai ajudar o clube. Eu tô aqui para ajudar. São abnegados, são caras que deixam a família de lado, muitas vezes, deixam o emprego de lado e estão lá. A ajuda que eles podem dar hoje é sair do clube. Sair do clube. Não tem o que fazer. Vou pegar um exemplo aqui. Vice-presidente de futebol do Inter, José Olavo Bisol. Sai do clube. Porque ele não contribuir, ele não vai. A saída dele não vai ajudar muita coisa, porque muita coisa passa por cima dele. Ele é o vice-presidente de futebol que não decide nada. Então sai do clube. Sai do clube. Tá? Tem outros tantos lá que não estão contribuindo em nada. Absolutamente nada. Tá? E foram vocês que montaram esse elenco aí, foram vocês que montaram, que não fizeram contratação na metade do ano. Tudo é na comanda de vocês. Nesse aspecto. Tudo é na comanda de vocês. Então, eu vim aqui para ajudar, eu ajudo o clube. Sai do clube. Sai. Deixa, quem sabe, permite ao presidente Alessandro Barcelos dele ter uma ideia de botar um outro cara ali dentro, não sei se vai acertar, porque todas as decisões, ou quase todas as decisões são equivocadas, mas tenta oxigenar o ambiente, né? Pensando numa política diferente. E aí eu entro na crítica aos profissionais também. O CAPA, que é o Centro de Análise e Prospecção de Atletas do Inter, já foi melhor. Já foi melhor. Já encontrou jogadores, já ajudou treinadores. Hoje, não ajuda.
Ou eles não estão tendo autonomia para indicar, para contratar. Bom, aí se não estão tendo autonomia, também peçam para sair, vão procurar clube para trabalhar. Porque ajudando o Inter, ninguém está no momento. Ninguém está ajudando nada. Nada, absolutamente nada. Então saiam. Se essa é a ajuda que vocês querem, saiam. Para quem sabe pensar já no próximo ano. Por enquanto, Cacau, vai com 2 zagueiros. Se for com 2 zagueiros e com Gaguirre e Bernabé... O Schenck botou agora, quer saber se seria mais essa ideia. Eu iria com esse time aí só com o Ivan no gol. Isso aí é um risco enorme de tomar um gol do Sport no início do jogo. Diminuir o risco, tirei o Antony. Pelo menos o escanteio, se o cara bater rasteiro, o cara não vai botar pra dentro. Não, mas e o Ivan, qual é a situação do Ivan? Tu sabe qual é a Cara, eu não lembro. Tu pode me ajudar porque tu viveu quantos anos a mais que eu? 6 a mais que eu. Um goleiro de um jogo do Inter que falhou em 3 gols. Ele lesionou no final do Na primeiro história. tempo do ano passado, é isso? 3 gols do goleiro. Do Grêmio, lembra do Grêmio? O goleiro no jogo ele tomou 3. Olha, não tem como ser pior que isso. Depois, assim... 3 gols no mesmo jogo, nem o meu goleiro de sábado. E olha caso, que o Caco era numa fase ruim. O falhar em gols, nesse ele fez um gol. Tem mais isso. O primeiro gol é... O Vaguinha vai pegar bem. O primeiro gol, se ele não faz nada, não é gol. Tá, e olha só, tem mais uma pergunta aqui. O Gustavo Prado, Vaguinha, o Emiliano falou que eles ainda não conhecem direito esse jogador. A gente tem essa fala do Emiliano. Roda aí pra gente. De quem? Calma aí, é do Emiliano. Uai! Foi. Hace 5 días con nosotros, 5 o 6 días máximo con nosotros. Después que voltó a la selección, ainda él es antes de Vitão, que sintió por ahí, se cargó un poco el aductor, que no es nada y más, iba a hacer la troca, iba a entrar Prado, mas bueno, con esta carga física que tuvo Vitão, acho que tuvimos que escolher botar un central mais, mas ele sí estaba planejado, es un garoto con muito futuro, gostamos muito, fez un jogo treino con nós que jogou muito bem, mas ainda tenemos que conocer bien al atleta, para que 7 días, 8 días solamente con ese 20 días que estamos con todo el grupo. Entonces acho que él va a tener posibilidad, es un garoto con muito futuro, mas por eso escolhimos outros hoje. Tá, mas daí eu te pergunto, Vaguinha, como que não conhece ainda? Já tem uns dias aí, teve a data FIFA para conhecer bem o elenco e não conhece ainda o jogador. Ele tava com a seleção sub-20, né? Eu acho que teve uma questão... Não, tá tudo bem, tem a justificativa para isso e tal. A real é o seguinte, bota a escalação do Inter de novo ali, onde é que entra o Gustavo Prado? Se for 3-5-2, não tem espaço para ele, né? Não, e mesmo no 4-2-3-1, é que a vaga dele era quinta-feira pela ausência do Carboneiro. Era o jogador com característica mais parecida. Do Vitinho ali? Não, quando na quarta, jogo passado, o Mirassol não tinha o Carboneiro. Aí era a função dele, era isso. Mas aí ele não pode botar agora no lugar do Vitinho? É que agora volta o Carboneiro a resolver o problema. Mas é só, ele começa o trabalho dele aqui, o primeiro trabalho que ele faz, me ajudem, né? Eu não tô afirmando. Ele faz o 3-5-2 em 2 oportunidades, faz o losango em uma oportunidade. 2 losango. Losango é contra o Juventude e contra o Corinthians. Tá. Aí no intervalo do Corinthians entra um zagueiro. Tá. Mas ele jogou no 4-2-3-1? No segundo tempo, não, contra o Mirassol no segundo tempo foi. Quando ele tira o zagueiro, ele alinha Thiago Maia e Bruno Henrique. Então... O Vitinho vem pra direita, Alan Patrick de 10, na esquerda o Romero e o Matias. Então E depois, quando entra o Tabata no lugar do Romero, o Tabata vem pra direita e o Vitinho vai pra esquerda. Então anota aí, ele não vai jogar no 4-2-3-1 porque foi o segundo tempo contra o Mirassol foi constrangedor. Mas é que não tinha o Carboneiro, não tinha o Borré. Eu sei, mas foi constrangedor. Tá, o Eduardo mas o primeiro também foi horroroso. Contra o Sport precisa colocar 3 atacantes. Exato, é que o Sport... 4-2-3-1 é 3 atacantes. É que tu precisa... Como é que o Inter vai atacar o Sport? O Inter vai atacar o Sport com o Bernabé bem aberto na esquerda, com o Carboneiro vindo pra dentro, com o Borré de centroavante e o Alan Patrick por trás dele. E aí no lado direito vai ter ou o Vitinho... Por isso que eu acho a ideia do Bruno Gomes. Tu abre o Vitinho... Ele vai jogar contra o... Anota aí. Abre o Vitinho, anotando, ele vai vai. usar o lateral mais por dentro. 3-5-2 com o Borré e Carboneiro.